Quando a gente fala de análise do comportamento, a gente pensa que é para modificar o comportamento da criança. E na verdade não, é para modificar o nosso comportamento para trazer maior estabilidade de comportamentos para elas nos responderem, né? Então a gente responde à ação do outro. Então, Sim. tudo é modificar o que a gente está passando, a informação que a gente está transmitindo, descobrindo o padrão de aprendizagem daquela criança, né? Olhando aquela criança como um ser único, como ela é, descobrindo as potencialidades, onde está o déficit, o que eu preciso estimular, o que eu posso aproveitar, né? Que ela tem ali já me trazendo de habilidade cognitiva. Sejam muito bem-vindos ao SuperaCast. Esse é um programa do Instituto Superateia e esse espaço ele foi criado exatamente para trazer conhecimento, para trazer informações de qualidade para as famílias atípicas. Aqui cada conversa se torna um novo caminho que a gente faz em direção a acolhimento, a esperança no caminho do autismo e do desenvolvimento infantil. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Franciele Pinheiro, e eu queria muito te dar as boas-vindas, Franciele, porque é um prazer enorme estar aqui. Franciele também eu conheci lá em Uberlândia, no seminário, né? Franciele ministra nesse seminário, então foi um prazer ali aquele momento que a gente teve, e aí eu fiz esse convite e que bom que você aceitou. Eu só vou falar aqui um pouquinho sobre você e você já se apresenta, tá bom? Gente, a Franciele Pinheiro, ela é neuropsicopedagoga, ela é analista do comportamento, olha que a lista é vasta, hein? Presta atenção. Especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil, ela é supervisora junto à coordenação do Dr. Paulo Liberalesso, no Núcleo de Intervenção Psicoeducacional, e ela também é coordenadora do projeto SUS da Clínica Serena, não é isso? Isso aí. Pode falar um pouquinho, pode se apresentar, Fran. Pois então, acho que tu já fez uma boa apresentação aí, mas antes de tudo isso eu sou professora. Eu acho que o principal ali do que fez todo esse desenvolvimento de profissão surgir foi a partir da escola mesmo, a partir do que eu me deparei, as dificuldades da escola, das crianças ali, né? Então a gente chega quando a minha primeira formação foi letras, depois eu fiz pedagogia. Então quando eu fiz letras eu não queria trabalhar com criança e acabei indo para o estágio já com alfabetização. Então, ali a gente se depara com o que a gente realmente precisa olhar, né? Que é como está o desenvolvimento das crianças perante a aprendizagem. A gente vai pegando o conteúdo, vai passando ali o conteúdo e a gente vai descobrindo as barreiras na prática mesmo, né? Então, ali que fez eu buscar tudo isso aí que tu apresentou agora. Tudo isso aqui que nós falamos, então, foi a partir da letras, a partir do momento que você se tornou professora. Entrei para a escola ali, a gente começa a ver como é a realidade escolar, né? Não a questão de conteúdos, mas a questão de como chega o que a gente está passando para as crianças, como elas processam o que a gente está falando, as informações, como elas dialogam com o conteúdo que a gente está expondo, né? Isso a gente poderia dizer que uma coisa é a gente ensinar e outra é elas aprenderem? Exatamente. Tanto que quando a gente fala, né, como tu disse, eu sou analista do comportamento. Quando a gente fala de análise do comportamento, a gente pensa que é para modificar o comportamento da criança. E na verdade não, é para modificar o nosso comportamento para trazer maior estabilidade de comportamentos para elas nos responderem, né? Então a gente responde à ação do outro. Então, Sim. Tudo é modificar o que a gente está passando, a informação que a gente está transmitindo, descobrindo o padrão de aprendizagem daquela criança, né? Olhando aquela criança como um ser único, como ela é, descobrindo as potencialidades, onde está o déficit, o que eu preciso estimular, o que eu posso aproveitar, né? Que ela tem ali já me trazendo de habilidade cognitiva. Então, eu acho que o segredo realmente é isso, a gente conseguir olhar aquela criança como única. E foi a partir daí que eu fui vendo ali na escola, né, que a gente acaba saindo de uma formação sem saber o que fazer a partir disso. Então, ali a gente vai daquela sede de vou fazer tudo aquilo que eu aprendi, vou colocar em prática toda aquela teoria, e na prática é muito diferente, né? Você sabe que eu passei por isso na fonoaudiologia, quando eu me deparei com o autismo, sabe? Porque eu vi que não era suficiente o que eu sabia como fonoaudióloga para fazer os atendimentos. Então, eu também fui fazer analista do comportamento, fui fazer outras especializações, inclusive não parei, estou fazendo 2 agora. Porque não dá para parar, porque você para e analisa e fala assim, gente, não é suficiente o que eu tenho até aqui. Sim.
E não é mesmo? como cada criança é tão única, a gente de vez em quando se especializa não numa área, a gente se especializa na criança, né? Exato. Então ali a gente vai, é um déficit atencional, vou ter que saber tudo de atenção para ver como eu vou reter pelo menos um pouquinho da atenção da minha criança por meio alternado, seletivo, como eu vou para aquela criança. Não tem uma receita de bolo, né, Fran? Não. Então a gente tem que olhar aquela criança como um ser único mesmo e descobrir o que a gente tem que estudar para melhor conseguir passar informação para ela, né? Verdade. E fazer com que ela aprenda. Verdade. Não é só saber aquele padrão ali de ensinar, né? Tem que olhar mesmo a criança. Na verdade, não existe um padrão, né? Não existe. Se cada pessoa é única, então única. Cada estratégia vai ser única também. E eu costumo dizer que independente de ser autista ou não. Sim. Né? Porque aqui a gente vai tratar um pouquinho, igual você falou, sou analista do comportamento, geralmente trata muito essa área do autismo. Sim. Né? Mas, independente disso, eu costumo dizer que a criança é única, independente de ser autista. Sim. Antes dela ser autista, ela é uma criança. Sim, e eu sempre falo, a gente não maneja ou ensina a uma patologia. A gente maneja comportamento. Né? Então, é para criança em geral, não é uma questão ali, eu sei ensinar autista. Como assim? Tu sabe ensinar o quê exatamente, né? Que perfil cognitivo a gente está ensinando? É uma criança desatenta? É uma criança hiperativa? É uma criança ainda que não consegue se comunicar por meio verbal? Então, ali a gente tem que olhar realmente o comportamento da criança, não uma patologia, né? Porque o autismo é um espectro, não tem como eu elencar comportamentos para fazer um padrão de ensino. Eu tenho que olhar aquela pessoa, né? Analisar, avaliar, fazer um plano de ensino individualizado para saber o passo a passo a seguir, né? Exato, é isso. Fran, eu quero começar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. A importância da neuropsicopedagogia no tratamento do autismo. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque muitas vezes a gente vai falar com o pai sobre alguma área específica e eles ficam muito na dúvida ali. Então, qual que é a importância dela no tratamento do autismo? Você como especialista da área. Então, vamos lá. Vamos primeiro pensar o mais importante. O que é a neuropsicopedagogia? Porque daí a gente começa a ver a utilidade não só para o autismo, mas para a vida em si, né? Sim. A neuropsicopedagogia, ela vem de uma ciência que vem desde... O neuro vem de neurociências, então ele engloba algumas ciências para unir tudo isso, para a gente conseguir melhor fazer um padrão de aprendizagem perante aquela área cognitiva da nossa criança, né? Então, ali a gente tem a área da neurociências, junto com a psicologia cognitiva, então, que estuda realmente a cognição da aprendizagem, né? Como a criança internaliza o que a gente transmite a ela, né? E também a área da pedagogia. Então, a gente junta tudo isso daí para fazer uma boa estimulação, descobrir um padrão comportamental, um padrão cognitivo. Então, ali a gente pega habilidades cognitivas, que vêm funções executivas e funções cognitivas. Função executiva é atenção, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Dentro da atenção, a gente tem que pensar, a minha criança, independente se tem o autismo, se tem alguma outra patologia, ou se é uma criança atípica que está tendo uma dificuldade de aprendizagem. Né? Então, a gente vai descobrir ali como ela melhor aprende. Ela aprende mais pela atenção seletiva, selecionando uma única coisa e se dedicando a olhar somente aquilo ali? Ou ela aprende melhor pela atenção alternada? Ela cansa se eu fizer muito tempo a mesma coisa. Ela aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Assim ela consegue melhor assimilar o que eu estou passando. Tem crianças que aprendem muito mais. Vamos lá, corre um pouquinho, vai para lá, vai para cá, volta, concentra. Vamos fazer um pouquinho disso e depois a gente volta para a brincadeira. Então, a neuropsicopedagogia, ela cria essa estrutura de análise para a nossa criança. Como eu melhor analiso essa criança? Como eu olho ela perante a habilidade cognitiva que ela tem de aprender? Então, a gente diz que a criança tem um déficit atencional, mas em qual área da atenção? É atenção seletiva, alternada, sustentada? Então, é isso que a neuropsicopedagogia traz um padrão de ensino para aquela criança. Então, ali, a gente está ensinando a fala. Vou ficar ali fazendo 10 repetições de uma única palavra? Não, vamos alternando, vamos mostrando ali que tem horizontes, né, de tipos de estimulação diferente perante o que a criança nos traz. Então, acho que o principal é isso, tanto para o autismo, qualquer patologia, é a gente conseguir analisar o cognitivo da nossa criança, descobrir como ela melhor aprende, para eu descobrir então, como... isso independente de autismo. Independente de autismo, né? A gente diz ali que é para a área da aprendizagem. A neuropsicopedagogia, ela faz uma estimulação cognitiva. A gente vai estimular aquele cérebro para melhor aprender.
Então, a criança aprende. Todos nós, todo ser humano aprende. Todo mundo aprende. A questão é como eu vou me manejar para conseguir fazer com que essa aprendizagem aconteça para aquela criança, para aquele indivíduo. E olha só, você está me trazendo algo que é muito importante, né? E a gente ouve muito o contrário, né? Essa criança tem que se adaptar a algo. Não, eu preciso me adaptar à forma como ela vai aprender, certo? Sim. E é o contrário, né? Na verdade. Então, a gente vê padrões de pessoas adultas. A gente conhece pessoa adulta aí que não dá certo num trabalho de escritório. Ela dá certo trabalhando numa cozinha, dá certo trabalhando com movimento, com coisas agitadas. Por quê? Porque tudo o que a gente quis para a vida daquela pessoa, como senta, fica agora, presta atenção no que a escola está te dizendo, copia do quadro, aquela pessoa ela precisava de movimento para aprender. Só que a gente engessou de que o certo é todo mundo sentar em fileira, todo mundo ter comportamento de aluno e aprender. Então se tornam muitas vezes adultos que não se encontram dentro de uma própria profissão. E olha só, o que a infância, o quanto a infância reflete na vida adulta, né? Olha o que você está nos trazendo aqui. Sim. Né? Um comportamento adulto, mas que foi reprimido lá na infância. Sim. E quando tu vê, aquele adulto se descobre como o melhor padrão de aprendizagem. Eu aprendo mais com movimento. Busca profissões também, busca atividades que envolvam essa parte essa regulação que essa pessoa precisa, né? E ali ela se encontra na vida. Então, muitas vezes a gente tenta engessar a pessoa a seguir um padrão de comportamento que a sociedade impõe. E, na verdade, a sociedade em si tem que olhar que cada pessoa é única. Cada pessoa aprende de um jeito e executa o que aprendeu de um jeito também. Quando que é ideal iniciar a intervenção da psicopedagogia? Porque, assim, alguns falam a idade é a X, outros... Mas quando que é ideal o início dessa intervenção? O que você nos diz? O início da intervenção, eu acho que vem a partir do momento que aquela criança apresenta comportamentos que é necessário a gente estimular alguns comportamentos daquela criança. Me dá exemplos de comportamentos. A neuropsicopedagogia em si, né, principalmente utilizando a análise do comportamento como uma base também científica, vai a partir dos 3 anos de idade de uma criança. Só que o que a gente precisa ver é o que está tendo em atraso ali. Como a gente faz uma estimulação cognitiva? A neuropsicopedagogia, em uma criança pequena, agiria junto no aumento de vocabulário. Pega a fono, tu é fono, Sim. Tu sabe como a gente faz a estimulação, aumento de vocabulário, da Sim. fala. A neuropsicopedagogia pegaria essa mesma criança que está com esse atraso na fala e começaria pela literacia, abrindo um livro, fazendo com que essa criança aprenda a apontar por meio da comunicação, né, comunicação gestual, e a gente começar esse aumento de vocabulário. Pega um livro com poucas coisas ali. Isso aí a gente poderia dizer que é uma intervenção precoce. Isso aí. E a gente já está fazendo ali um acervo cognitivo de palavras para essa criança, né? Colocando palavras no sistema lexical. Tanto essa criança vai ver, peguei um livrinho do pato, 3 porquinhos. Vai ali, ó, olha, um porquinho, e vai apontando, pega o dedo da criança, vai fazendo a literacia, vai mostrando para ela que cada palavra representa aquela imagem, representa a figura, vai fazendo uma moldura de relação com o que ela está vendo ali. Então, ela pode ainda não estar expressando as palavrinhas que ela tem o conhecimento, mas quem sabe, ouvindo outras pessoas falando do porquinho, ela já consegue imaginar. Então, ali a gente está criando uma área cognitiva de desenvolvimento, mesmo ela ainda não tendo exposto para a gente o conhecimento que ela já adquiriu. Então, ali a gente vai fazendo toda uma base, né? Tanto de comportamentos, de fala, de habilidades sociais, a interação com as outras crianças. Tudo isso é uma aprendizagem que a gente precisa ter, né? A gente não vem sabendo as coisas, principalmente no autismo, que a gente sabe ali que tem déficit na comunicação, na interação social e que a gente precisa ensinar coisas óbvias para a criança. Sim. Né? Então, ali a gente pega uma criança, muitas vezes, que não sabe dar tchau, não sabe dar um oi quando chega no espaço, não sabe ter um comportamento, vamos dizer assim, de entrar no meu espaço ali, a gente atende lá na Clínica Serena, temos as mesinhas, temos ali cadeirinhas na volta, a criança chega, ela não sabe como se comportar dentro daquele espaço. Chega e faz o quê? Então, ali a gente vai fazendo uma estrutura de comportamento por meio de agendas visuais. Ali, ó, chegou. Quando a gente chega num ambiente, a gente tem que dar um oi. Depois, a gente vê se a pessoa direciona a gente para sentar. E a gente vai ensinando essa criança o passo a passo social para a vida, né? Olha só, gente, a importância da psicopedagogia já nos primeiros anos de vida.
Porque muitas mães acreditam que ela só está ligada na época que a criança já está na escola e já na fase de aprendizado ali, da alfabetização e dali por diante, né? E não, muito pelo contrário, né? Lá atrás já é importante dar o início aí dessa intervenção para que na hora que chegar esse momento do aprendizado, né? Da alfabetização e de tudo mais, isso já esteja resolvido. Sim, e tanto que a gente tem que ver as habilidades preditoras, né? Imagina, muitas pessoas acham, quando chegar com 6 anos, 7 anos na escola, eu vou ver se tem alguma dificuldade, vou buscar o auxílio. E, na verdade, tudo que a gente vai estimular precocemente vai ter um bom resultado lá na escola. Porque a gente vai treinar o quê? Um rastreio visual. A escrita começa de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se a gente não fizer uma boa estimulação do espaço, né, noção espacial, a minha criança pode começar a escrever no meio da folha. A minha criança pode nem ter o segmento da linha, né? Ela pode ter... A gente vê uma criança com disgrafia, dá o exemplo, né? Sim. Criança ali que tem uma dificuldade na motricidade fina na hora da escrita, no planejamento da escrita. Isso poderia ter sido, não digo evitado, mas amenizado se a gente tivesse feito uma boa intervenção do movimento amplo para depois o movimento fino. Então, a gente consegue ver ali como está o enquadramento do ombrinho, como está a postura da criança, como eu vou fazer o desenvolvimento da equilibração com ela, né? Se essa criança está conseguindo se equilibrar, se ela vai conseguir escrever, se o ombrinho está melhor, se está um pouquinho mais baixo. Isso tudo ainda, a gente pode unir ainda a estimulação com uma terapia ocupacional. Então, a neuropsicopedagogia, né, ela abrange toda a área que dedica aquela criança à aprendizagem da vida. Não só a pedagógica, mas da vida em si, né? Show. Nossa, que legal mesmo. Muito conhecimento em uma única pergunta. Você, assim, desbravou várias questões, né? Qual a importância da parceria entre escola, psicopedagogia e família? O que você acredita que... Qual que é a verdadeira importância dessa união, né, desses 3 pontos? Então, é fundamental, né, essa parceria. Então, o que acontece muitas vezes? A gente tem os pilares de aprendizagem. Nós temos ali uma pessoa, um indivíduo em si. Para aprender, nós precisamos de 3 coisas: motivação, atenção e memorização. Se eu não estou motivada, eu não aprendo, eu não presto atenção. Se a gente aqui não tivesse engajadas uma com a outra, se eu não tivesse motivada a prestar atenção em ti, a gente pega um telefone, a gente olha alguma coisa no ambiente. Se distrai por qualquer coisa. Qualquer coisa, até com o próprio pensamento. Não estou afim de ouvir, vou mudar o foco, vou pensar em outra coisa, lembro das compras de casa, vou lembrando de outras coisas, porque eu não estou motivada a reter a minha atenção no que tu está me passando. Agora, se eu estou motivada, eu consigo prestar atenção, seja seletiva, alternada, independente da forma que seja. Se eu prestar atenção e estiver motivada, eu levo isso para a minha área de memorização. Memorização de longo prazo. Eu coloco aquilo ali dentro do meu repertório de conhecimento. E o que é importante? Por que é tão importante essa união entre escola, família e clínica? A gente modifica o nosso comportamento perante o ambiente que a gente está. Aqui contigo eu tô assim, em casa tô de outro jeito. Se eu ver alguém conhecido na rua, oi, tudo bom? Se eu ver uma pessoa mais séria ali, olá, boa tarde, eu vou modificando o meu comportamento perante o ambiente. A gente se molda, né, perante o lugar que a gente está inserido. E essa parceria entre as áreas, né, de desenvolvimento que a minha criança interage. Então, a minha criança se desenvolve em casa, se desenvolve na escola e também no ambiente clínico. Eu tenho que saber o que motiva ela nesses 3 espaços. Eu tenho que saber para poder compartilhar com todos os profissionais e com a mãe para a gente conseguir ter êxito na nossa estimulação. Poxa, tal brinquedo deu certo, mas eu não posso dar esse brinquedo na sala de aula. Então, por que tu não pega uma folhinha de atividade e coloca esse objeto no final da folha? Para ele desdobrar essa parte depois que fizer a atividade toda. Mãe, em casa, depois que ele arrumar tudo, deu certo na clínica e deu na escola. Depois vai lá, dá demanda, pede para ele arrumar brinquedos, pede para ele sentar e ficar um minutinho sentado. Quando acontecer isso, entrega esse brinquedo, porque nas outras áreas da vida dele está dando certo. Poxa, na escola não deu, mas vai dar em casa. Vamos ver o que aconteceu na escola, que forma foi demandado aquilo ali para ele, que em casa não deu certo. Outra questão também é a área de segmento de demandas, a área de reter informação,
preciso reter, ter flexibilidade cognitiva e memorização para seguir o encadeado de coisas. Na escola, professora, quando tu chega, a primeira coisa que é, abre a tua mochila, pega os seus cadernos, põe em cima da mesa, pega o estojo, abram e pegam o lápis. Como se fosse um robô, né? E aí, se a criança se perde nesse passo a passo? Se ela pegar ali, pegou o lápis, ficou com o lápis na mão, e cadê o resto? Se foi um encadeado de coisas. Mas em casa ela consegue, na escola não. O que está acontecendo? O que a gente precisa alinhar das 3 áreas, né, de convivência dessa criança para a gente conseguir unificar e generalizar o que ela está sabendo fazer. Então, é essencial que tanto o plano de ensino seja compartilhado com toda a equipe, com a escola passe também como é que está a socialização, porque modifica. Em casa, brinca com priminhos, amiguinhos, vizinhos. Na escola, é um grupo de 20, 30 crianças. Como está a interação lá? A professora também tem que passar isso para a equipe terapêutica, para a família, como está o vocabulário, a linguagem. Está conseguindo se expressar? Está batendo nos amiguinhos? Não está conseguindo fazer com que essa fala saia, o desejo, ou ali não quero, uma negativa, como é que essa criança está reagindo ao que aquele ambiente demanda para ela, né? Então, é muito importante, tanto até como eu te falei, eu cheguei na área da educação, cheguei para ser professora e eu não sabia nada. Eu tive auxílio de profissionais que foram construindo ali um pouquinho a minha visão do que era preciso fazer. Mas para isso a gente precisa abrir as portas para que essa interação entre todos aconteça, né? Eu costumo dizer com os pais aqui, assim, que a gente trabalha muito essa tríade, né? Eu costumo dizer que é uma tríade, família, escola e clínica. Sim. Independente dos profissionais que estão na clínica, se é uma equipe completa, se é 1, 2, 3 profissionais, mas a importância desse aprendizado generalizado. Porque é o que você falou, na escola se adapta de uma forma, em casa de outra e na clínica de outra. E não existe uma varinha de condão, não existe uma fórmula mágica, nem um beabá que a gente fala assim, olha, isso aqui vai dar certo. Muitas vezes a gente vai precisar fazer isso aí que você falou mesmo. Muitas vezes, não, todas as vezes, né? De trazer essa importância para os pais, para eles entenderem essa importância de estar todos esses 3 pontos envolvidos para que a gente realmente consiga um resultado palpável com essa criança, né? Porque, do contrário, pode ser que um só vai estar nadando ali, olha, e morrendo na praia. Com certeza. Né? Então, eu sempre falo com os pais, olha, a importância de todos na mesma etapa ali, na mesma conexão. E muitas vezes a gente é tão complicado isso, né? Sim. Porque nem sempre, eu não sei para você, mas muitas vezes a gente não tem abertura. Tem algumas escolas que infelizmente a gente não tem uma abertura, né? E aí gera todo esse desafio que muitas vezes vai impedir que essa criança realmente aprenda da forma como deveria. Sim. Quem sabe também eu penso muito que aconteceram muitas dessas barreiras comigo no início, quando a gente vai chegar lá com um plano de ensino e cobrando da escola. Cadê teu plano de ensino? O que tu tá fazendo aqui? Como a minha criança está nesse ambiente? Eu acho que é muito válido quando a gente junta a essa equipe, né, eu digo multidisciplinar, tanto na área terapêutica quanto na área educacional, isso. A gente pegar e discutir juntos o plano de ensino. Antes da gente querer abordar qualquer coisa da escola... Não levar nada pronto, né? Na verdade, eu levo. Você leva, mas não impõe. Não imponho. O que eu faço a gente faz uma estrutura do que é o plano de ensino. O plano de ensino é eu saber onde está a dificuldade, eu elencar cada uma das dificuldades como objetivos. Gente, presta atenção que agora ela está falando de plano de ensino. E muitos pais não sabem o que é isso e a importância dele, né? Isso aí. Também é a escola, né? Porque os pais cobram da escola. Sim. Cadê o plano de ensino? E o que vem para os pais? O que vai para a clínica? Vem a BNCC. Vem o que essa criança precisa aprender junto com toda a turma. Então, não está sendo adaptado, não está sendo olhado para a individualidade. Está sendo somente passados os conteúdos. Né? Então, eu vou até as escolas para a gente conseguir fazer essa interação ser efetiva. Então, a gente chega lá, olha, eu estou com o objetivo da minha criança prestar um pouco mais de atenção, eu estou com o objetivo da minha criança permanecer sentada pelo menos por 10 minutos, sustentando aquele momento ali com a aprendizagem, não é ficar sentada só mexendo em massinha. Né? Estou também elencando a minha criança ter um conhecimento de letras, saber parear fonema com grafema e construir ali um sistema lexical de palavras, né? Para que ela tenha um acervo maior para se comunicar.
Vamos lá. Para o meu primeiro objetivo, eu vou elencar 3 metas. Se eu quero que ela preste atenção, a primeira coisa, eu vou usar de estímulos extremamente que chamem a atenção dela, extremamente chamativos. Vamos começar então? Eu na clínica vou usar lanterna, vou apagar a luz, vou usar brilho. Na escola não dá. Como é que a gente consegue fazer a minha meta 1, do meu objetivo 1, dentro da escola? Será que tu consegue pegar e imprimir uma borda somente na tua folha? E a professora vem e traz, olha, consigo aumentar a letra e grifar palavras-chave. Ótimo, então a gente está conseguindo já reter um pouquinho da atenção. Depois a gente vai para uma meta 2. O que a gente consegue fazer depois disso? Vamos conseguir fazer com que essa criança fique sustentando a atenção mediante a escrita? Conseguir interpretar o que está escrito, ou eu leio para ela, mas que ela consiga sustentar a atenção em mim e raciocinar sobre o que ela interpretou e me responder? Uau! Como tu consegue fazer isso na escola? A professora vem e ela agrega o meu plano de ensino. No final, eu tenho um plano de ensino inteiro, tanto para a área clínica quanto para a educacional. E a gente pega tudo isso dentro do que a criança traz. Olha, mas ele não vai sustentar tanto a atenção para isso. Então vamos mudar para aquilo? Olha, ele não fica 10 minutos sentado, mas fica 3. A gente consegue 3 minutos? Então vamos fazer 3 metas, 3 minutos, 7 minutos e 10, e a gente chega no nosso objetivo? Então a gente vai desmembrando o objetivo principal em pequenas metas até conseguir descobrir ali o que dá para fazer em cada uma das áreas que a criança frequenta. Olha só que interessante, né? E aí é onde entra, né, essa comunicação, a importância dessa comunicação, né? Porque se tem essa comunicação, tem como fazer todo esse trabalho. Sim. Né? E essa abertura que a escola também nos oferta, né? Sim. Então, olha, posso observar um pouquinho de como está a sala dele? Daí a gente chega lá na sala, tá aquele alfabeto todo colado, aquelas caixas coloridas embaixo, a professora que está se movimentando o tempo integral, disse, olha, para ele prestar atenção em ti, conseguir rastrear visualmente o lado que tu vai, onde tu vai aqui, onde tu vai ali, tem muito distrator. Onde a criança está pescando ali o teu lugar, ele já olhou uma letra lá em cima, olhou uma caixa ali embaixo. Já não sabe nem o que a professora está falando. Ele vai perdendo o foco atencional no que ela fala para imaginar, olha, será que o pato faz tal barulho? O que está aquele pato lá na caixa? E ele vai perdendo o foco. Então a gente, dê uma olhadinha, não vou ficar dentro da sala muitas vezes. Não dá, a turma é estranha. As crianças, quando são maiores, até segregam a nossa criança. Olha lá, a tia veio ali para observar tal criança. Não, eu vou e dou um olhar geral na sala, né? Então, dou um oizinho ali, dou um oizinho até para quem eu não conheço. Oi, pequeno, oi esse, oi aquele. Ninguém sabe o porquê de eu ir ali. Né? Até para as crianças em si, as crianças de vez em quando comentam, né? Nossa, ele já fica o tempo todo com a tia sentada, a sora sentada ali do lado, e agora vem outra pessoa olhar como ele está aqui. Não, eu venho para olhar todo mundo. Então, a gente unifica, né, o que a gente quer olhar, Sim. não só para a nossa criança. Isso é uma verdadeira inclusão, né? Sim. É a gente conseguir incluir a turma numa área de que eles conseguem mais focar a professora. Exato. E de vez em quando até elas dizem, nossa, verdade. Daí a gente faz aquele exercício, vamos sentar lá atrás, eu e tu? Vamos ver o que a nossa criança vê olhando para frente? Olha quanta coisa tem e o teu jaleco colorido. Sim. Vamos tirar todas essas cores e tu vai ser o ponto colorido que a minha criança vai focar a atenção. Sim. Fran, e quais são os desafios na aprendizagem de uma criança com autismo? Pois então, eu acho que essa é bem complexa, né? Essa é. Mas assim, traz os principais desafios, porque Sim. eu sei que senão você poderia ficar discorrendo aqui o restante da tarde. Sim, a gente tem... Né? Sim, temos dificuldades, mas também temos potencialidades. Eu gosto sempre de fazer esse contrapeso, porque a gente foca muito na dificuldade, né? Ali, a criança... Uma das principais comorbidades do autismo é o TDAH, que vem uma hiperatividade, ou vem um padrão hiperativo, ou vem um padrão desatento, ou vem um padrão combinado. No autismo em si, nós temos um déficit na comunicação verbal e não verbal. A criança, muitas vezes, não consegue se comunicar como gostaria, né? Não consegue interagir com os demais ali na turma, né? Se integrar no que os outros esperam e os outros brincam com ela não consegue se integrar. Então, a gente tem muita dificuldade. Eu gosto muito da gente inverter tudo isso. Buscar o que a minha criança tem de
potencialidade para eu pegar e fazer com que essa dificuldade, ela, por mais que esteja presente, eu consiga colocar minha criança inserida dentro da sala de aula, dentro de um ambiente educacional, dentro do ambiente clínico. Então, a gente sabe tudo que a criança está ali e o que a gente precisa estimular dessa defasagem. Vamos fazer um aumento de vocabulário. Mas eu vou fazer um aumento de vocabulário eu com ela, 1 para 1? Dentro da clínica, sim. Agora, se eu for para a escola, eu vou usar as potencialidades. A minha criança adora a galinha pintadinha. Eu vou aumentar tanto o vocabulário dessa criança que ela consiga interagir com outras, nem que seja por um período curto de tempo, mas consiga interagir dentro da sala de aula. Então, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe como estimular muitas vezes, só que não sabe como integrar a criança dentro daquele círculo ali educacional. A gente diz assim, nossa, comigo ele conversa em casa, ele não apresenta tanta dificuldade. Nossa, comigo na clínica também não, mas que cria uma barreira quando interage com as outras crianças lá. Então, eu sempre gosto de trazer estratégias, né? Se a gente está tendo dificuldade nessa interação, e, vamos lá, a criança não está conseguindo conversar e também não está conseguindo ali fazer um diálogo, né, fluido, fazer um intraverbal, um pergunta, outro responde. Sim. E não está conseguindo interagir com as demais. Vamos criar brincadeiras para isso? Brincadeira onde eu pego o pé de uma, o pé da outra, amarro um pé no outro e elas precisam ter um tempinho de qualidade juntas por meio do brincar, sem precisar conversar uma com a outra. Então, a gente pegar essa dificuldade e modificar isso para uma área que a gente consiga estimular. Tirar o foco, então, aí do desafio e trazer para o que é o potencial dessa criança. Isso aí, pegar o que ela tem de potencialidades de aprendizagem e estimular o que está desafiando a gente como profissional ou como educador, né? Fazer isso o contrário. Olha, ela é boa em tal área. Ela precisa então, vou aproveitar isso nela. Isso, vamos aproveitar isso nela. Agora ela precisa aprender aquilo lá. Vamos pegar isso que ela está aqui trazendo já dentro do repertório comportamental dela e vamos usar para estimular aquilo lá. Se é a comunicação, vamos pegar essa criança com aquela criança e fazer um desenho juntas, fazer um diálogo depois por meio da contação do que desenharam, fazer uma coisa mais estruturada para ela própria, porque é difícil tu ter uma linguagem complexa onde muitas vezes tu não tem um acervo de palavras. Aqui tu tá me perguntando e eu tô discorrendo uma coisa que eu já domino, né? Minha área, eu já falo isso há muito tempo. Sim. Agora, para uma criança, quando tu faz uma pergunta aberta, dá aquela... Tipo, Trava, porque tem a linguagem elementar. Qual é teu nome? Tu vai me dizer, Patrícia. E agora eu vou te fazer uma pergunta aberta. O que você comeu ontem sem ser o almoço? Tu vai ter que pensar, tu vai ter que buscar ali na tua memória o que aconteceu, né? Conversar um pouco melhor contigo mesma para conseguir me passar essa informação. Então, isso é muito difícil para a nossa criança. Então, a gente pegar uma imagem pronta, faz um desenho. Agora, me conta o que você imaginou perante esse desenho. Agora, deixa eu te falar, diante disso tudo aí, dá trabalho, certo? Dá um pouquinho de trabalho. E aí, a gente vê que tem que ter muito preparo para tudo isso. Tem que ter preparo e muito amor. Tu tem que amar muito estar ali com aquela criança naquele momento. Estar com qualquer pessoa e poder ensinar a pessoa, tu tem que amar muito, né? Tem que amar o que faz, né? Isso. Ô, Fran, eu acho que o autismo hoje, ele tem sido um negócio para muitos. Mas eu vejo que se não tiver amor de verdade naquilo que está fazendo, esse monte de coisa que você está dizendo para nós aqui, olha, que você está trazendo, né? Se não tiver muita dedicação, muito conhecimento, porque a gente está vendo que você domina totalmente aquilo que você faz. Mas se não tiver muito amor, muita paciência, não vai conseguir. Sim, e a própria criança também. A gente vê ali o principal de uma terapia, de um passar um conhecimento, é o vínculo, é a motivação, como eu tinha te dito, né? A motivação da criança estar comigo ali. Ela tem que estar motivada, ela tem que gostar de mim. É mais ou menos o caso que a gente estava conversando antes do podcast e você falando daquela criança que você atende e que ele, mesmo dia que ele não tinha atendimento com você, nossa, mas eu preciso conversar com a tia Fran. Sim. Ele ia me buscar o cantinho que eu tava lá, só para dar uma olhadinha, dar uma conversadinha. Ou seja, nem era dia de terapia, mas aquela criança tem um vínculo tão forte com o profissional, porque tudo isso reflete muito do quê? Daquilo que você faz, do amor que você dedica, do conhecimento que você já tem para fazer tudo que você faz, mas do amor que você dedica àquilo que você faz também. Com certeza. Né? Graças a Deus, meus pequenos gostam muito, como esse caso desse meu pequeno que me busca.
né? Então, isso é o que motiva a gente também a estar feliz e engajado com o que a gente faz, né? Gente, o mais interessante de tudo isso é que a Fran, ela é supervisora, ela é coordenadora, mas ela atende ainda. Atendo, ela estava me contando que ela não conseguiu largar o consultório. Não, quando eu larguei, fiquei alguns anos ali só na coordenação da clínica mesmo, e vem aquela coisa ali, parece que é uma incompletude. Eu preciso ver o desenvolvimento na prática, preciso ver como é que aquela criança tá me trazendo quem ela é, né? Então, Uau. Senti falta, voltei para o atendimento, hoje eu tô um pouco em cada área. Você tá mesclada. Uhum. Faço um pouco aqui, um pouco ali, supervisiono, coordena e ainda atende. Mas dá certo. Pois completa a gente, né? Não falta área nenhuma. Mas é isso. Fran, a gente está finalizando. Eu queria te fazer mais uma pergunta apenas. Nessa caminhada sua, no autismo, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Eu acho que a falta da parceria da equipe por completo. Né? Então, a falta da parceria, da gente ter essas conversas entre família, escola, a clínica em si, toda a equipe de uma criança. Muitas vezes os profissionais são espalhados e não fazem uma unificação ali do que estão passando. Cada um estimula um pouquinho. A criança que está num processo de desenvolvimento precisa de um número de repetições de uma habilidade para ela conseguir adquirir aquela habilidade mesmo, a competência, né? Então, ali a gente, se não conseguir unificar a conversa de todo mundo, se todo mundo não conseguir estar alinhado e fazer o mesmo processo de desenvolvimento para a criança, esse desenvolvimento ele tarda mais de acontecer. Sendo que se a gente unificar, família pega junto, escola pega junto, senta todo mundo para elaborar um plano de ensino. Aquilo que a gente estava conversando, elencar objetivos, quais as metas de curto prazo, de médio e longo prazo, como cada um pode cumprir um pouquinho da demanda do que a gente está solicitando ali pelo plano, não dá certo se todo mundo não estiver junto. Então, esse é o maior desafio. Um dos maiores. Temos outros, mas esse eu acho que se a gente sanar esse desafio, se todo mundo pegar junto, vamos alinhar, vamos reunir, eu acho que flui muito mais e a criança também se sente mais competente a conseguir cumprir o que a gente está cobrando dela, né? Então, fazendo a mesma coisa em todos os ambientes. Em casa cobra uma organização, na clínica e na escola também. Show. Bom, a gente poderia ficar aqui batendo papo o resto da tarde, o resto do dia. Mas a gente vai ter que marcar um outro momento para você voltar. Ai, com certeza. O que você acha? Com certeza, volto já com o maior se sinta prazer. Convidada, então. Ai, obrigada. Tá? Nós vamos colocar aqui embaixo todos os seus contatos para quem quiser te buscar, né, para alguma dessas demandas que você exerce, que são muitas, tá? A gente vai deixar o contato seu aqui embaixo do vídeo para eles fazerem contato com você. Combinado? Tá ótimo, combinado. Seja muito bem-vinda para retornar. Foi um prazer estar aqui com você. Ai, o prazer todo meu. Te agradeço o convite e principalmente por tu ter um podcast tão maravilhoso, transmitindo tanto conhecimento, assim como tu tá transmitindo. Eu acho que juntas nós podemos fazer mais. Com certeza. Né? Gente, então a gente fica por aqui com esse episódio. Para você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva já. Ativa o sininho para que as notificações cheguem para você. Semanalmente a gente tem um episódio que vai sair e você não pode perder. Então já ativa o sininho para você não ficar de fora. Nós finalizamos mais um episódio do SuperaCast.